mesmo, tá vendo? Bom dia, vamos lá. Todos me escutam bem? Gente, olha só. Primeiro eu queria agradecer, né, a participação de todos, a presença de todos aqui, agradecer aos professores que gentilmente liberaram vocês para estarem aqui, tá? Hoje a gente vai estar fazendo a nossa última ação de um ciclo de eventos que o NEABI se propôs a fazer esse ano. Então, a gente está trazendo aqui uma professora da UFES, convidada, para esclarecer para vocês sobre política de cotas, tá? Esse evento de hoje vai ser mediado pelo professor Marcelo Ceruti, que já é conhecido de vocês. Aí ele vai gentilmente aqui fazer a apresentação da professora, agradecê-la já de antemão pela participação, tá? Professor, fica à vontade. Gente, só lembrando, a lista de presença, daqui a pouco eu vou começar a passar, já está passando aí, né? Se tiver faltando alguma turma na lista de presença, assinem o nome de vocês embaixo e a turma na frente, tá? E hoje a gente não tem um microfone sem fio. Então, quando vocês quiserem perguntar, ao final da apresentação, vocês levantam a mão, podem levantar a mão, se dirigir até aqui, que aí vocês fazem a pergunta aqui para a gente gravar e todo mundo ouvir, tá bom? Obrigada, gente. Vou ser muito breve aqui, eu estava falando antes um pouquinho, tá, da experiência da professora na questão da educação. Ela é uma pessoa muito apropriada para falar desse tema. Esse tema que é interessante, às vezes também a gente faz alguns debates na filosofia, e é um tema que não deixa de ser polêmico. Ainda há aqueles que são a favor, outros que são contra. Enfim, ela é a pessoa muito preparada para a questão da educação e desse momento que comemoramos. 10 anos é a pergunta, comemoramos mesmo? Temos o que comemorar nesses 10 anos? Que foi o cartaz aí, muito bonito o cartaz, feito pela Luara, né? Uma salva de palmas para a Luara, fez o cartaz para a gente aí, né, gente? Então, já vou passar a palavra para a professora Marluce, tá? Hoje, professora da Educação do Campo, lá no PPGE, na UFES, uma doutora muito competente, uma estudiosa da temática dos negros, dos indígenas, das infâncias e da educação, e ela está agora à disposição de vocês, ela vai palestrar e depois teremos uma roda de conversa. Se vocês tiverem algumas questões, deverão vir aqui, como a Michele falou, e apresentar aqui o microfone. Depois da palestra dela, a gente vai conversar e debater o assunto. Professora? Olá. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? Um bom dia, todas, todos. Eu perguntei ao Marcelo se tinha alguém com baixa visão para eu fazer a autodescrição, mas como não tem, então não há necessidade, né? Nós temos uma estudante, eu acho, com ciência auditiva, mas aí tá para chegar intérprete, né? Então, eu sempre começo pensando na inclusão. Eu acho que é algo que a gente tem que colocar na nossa vida, né, como cidadãos que somos, cidadãs, pensarmos sempre no outro, né, e na outra, se está nos ouvindo, se está nos entendendo, né? Por isso a preocupação com a mensagem, né, aquilo que eu vou falar aqui para chegar a todos e todas igualmente. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o NEABI de Guarapari, o professor Marcelo, a coordenação do NEABI pelo convite. Eu sou vice-coordenadora do NEABI, aqui na UFES não é NEABI, é NEABI. Aqui, e nós temos realizado este mês o seminário das relações raciais, terminou sexta-feira, foi um seminário grande, é um seminário nacional que fazemos todos os anos. Então, quem quiser seguir a página do NEABI, UFES, vocês vão encontrar muitas informações, notícias de eventos, todos os eventos são certificados, e também conhecimentos, né, sobre a educação das relações étnico-raciais a nível nacional. Eu agradeço o convite em nome também do professor Oswaldo, que é o coordenador, né, do NEABI,
E é isso. Apresentação rápida. Eu sou pedagoga de formação, né, graduação, fiz a especialização, mestrado, doutorado, fiz disciplinas com o professor Marcelo Cerutti, né, porque discutimos infância, né, pesquisamos infância, e tenho 33 anos de experiência com a educação básica. Nesses 33 anos, muitos anos no ensino médio, né, também como pedagoga. E saúdo todos os professores e professoras que estão aí. Pode levantar a mão para ver se eu consigo ver aqui? Os docentes aí do Instituto? Estou vendo uma, duas... Ah, agora eu vi. Está lá no fundo. Lá no fundão. Isso. Um bom dia para vocês, colegas. Prazer estar aqui. E os nossos atores principais desse dia, que são os estudantes e as estudantes que estão aí, né, nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite, é uma honra falar com vocês. Eu sei que para falar com um jovem, falar com um adolescente, tem que entender das manhas, né? Mas eu espero que vocês gostem e tirem as dúvidas de vocês, né, que é o mais importante, e questões que vocês tiverem. Então, vamos lá. Pode passar, por favor. Eu vou falar assim, gente, porque eu não consegui projetar o slide daqui. Sou uma senhorinha que começou com tecnologia muito tarde. Vocês já nasceram mexendo no computador e no celular. Eu não sou dessa geração, então tenho as dificuldades, né? Então, vamos começar com ações afirmativas. O que são as ações afirmativas? Considerando que, vamos pensar em todo mundo, grupos de pessoas em todo mundo, todos os países, que não tiveram as mesmas oportunidades, né? Tem gente que fala que não trabalhou bastante, mas isso é mentira. Tem gente que é preguiçoso, não trabalha bastante, não estuda bastante? Tem. Mas existe o que nós chamamos de desigualdades. As desigualdades, elas existem em todos os países. E os países mais desenvolvidos, eles, muito antes de nós, brasileiros, têm buscado formas de possibilitar o acesso, né, desses grupos, chamados grupos minoritários, grupos que não conseguem ter os direitos, todos os direitos garantidos, assim como os grupos que a gente chama de privilegiados. Privilegiados porque têm condições de acessar aquilo que querem, né? Têm condições de acessar boa alimentação, exercício físico, o lazer, o desporto, tem condições de ler mais, estudar mais, viajar. Então, quando a gente fala de condições, nós estamos falando dessas condições, de empregabilidade, de salário, né? Bons salários para viver dignamente. Então, esses grupos, eles precisam das ações afirmativas. Reforço, elas não existem só no Brasil. O Brasil foi que começou a discutir ações afirmativas tardiamente, né? Então, a gente tem aqui no Brasil uma perversa desigualdade social. Pequenos grupos que detêm, vamos pôr o último dado, se tiver algum professor de história, sociologia, ou qualquer outro professor que tiver o dado mais atualizado, mas o último que eu vi estava em torno de 86%, 87% da riqueza nacional. Eu acredito até que esse número tenha aumentado. E a maioria, a maioria de nós, vivemos com isso que sobra, né? 87% não dá menos de 20%, né? Menos de 15% da riqueza, né, produzida no Brasil. Então, as ações afirmativas, elas têm o objetivo de possibilitar às pessoas que não têm condições iguais de competir ou acessar, é melhor, né? Competir, eu acho que é mais em relação ao acesso à universidade, mas acessar mesmo aos bens sociais, né, para uma vida digna. Então, não é só relacionado à educação,
não é só relacionada à entrada na universidade. Então, o sistema de cotas ele é muito antigo, né? Ele surgiu na Índia e porque a Índia até hoje, né? Hoje menos dividida por castas, e aí sempre as castas consideradas menores, vamos dizer assim, dentro do grupo das minorias, né? Elas precisaram de cotas para conseguir fazer uma universidade, para conseguir ter moradia, para conseguir ter acesso a outros bens sociais. Então, não é algo recente, não é algo inventado aqui para o Brasil. Pode passar, por favor. Política de ações afirmativas baseadas em critério étnico, ele tem o objetivo de promover o maior acesso de pessoas negras, indígenas, pomeranas, campesinas aí, quilombolas, né, por exemplo, ribeirinhos, população nativa da floresta. Esses povos entram dentro da que a gente chama política de ações afirmativas étnico-racial ou étnicas, né? Elas são constitucionais, elas não são uma invenção a partir do nada, elas estão garantidas na Constituição Federal e elas são necessárias para corrigir as distorções históricas existentes no Brasil. Agora nós estamos falando especificamente do Brasil. E em 2012, a Lei 12.711, ela foi votada no STF e instituiu a adoção de ações afirmativas para ingresso nas universidades federais. Isso é 2012, isso é muito recente, né? E completa agora 10 anos, como o Marcelo falou. Existem muitos grupos que são contra as cotas raciais, mas elas são constitucionais. E existem grandes grupos, eu não sei falar se é meio a meio, quem é a maioria, que apoia, eu não sei nem se tem pesquisa sobre isso. Eu sei que tem pesquisa sobre o resultado dos estudantes cotistas, né? Que eu vou falar mais na frente. Mas essa lei, ela institui a adoção de ações afirmativas em todas as universidades federais. Isso se deu porque existiram, antes de 2012, antes dessa lei, algumas universidades já adotavam cotas raciais, como a UERJ, como a UNB, né? Elas já adotavam. E aí, um partido político, o DEM, ele entrou no STF com pedido de encerramento das cotas raciais, acabar com as cotas raciais dessas universidades antes dessa lei, e alegando que era anticonstitucional. E aí o STF começou a analisar, a pesquisar, a estudar para dar uma resposta. E aí eles vão à Constituição, obviamente, e aí o relator foi o Ricardo Lewandowski, ele tem uma relatoria dele que você consegue acessar integralmente na internet. É importante porque ler o relatório dele é conseguir entender melhor quais os meandros, né, que desembocaram na constituição dessa lei, ou seja, as cotas raciais elas são constitucionais e a orientação para que as universidades federais, né, e outras universidades, né, também adotassem essa política. Então, as pioneiras foi o UERJ e o UNB, que é a Universidade de Brasília. Né? A UERJ é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Pode passar, por favor. O Brasil é uma sociedade marcada por desigualdades. Não só o Brasil, mas o Brasil tem desigualdades que são absurdas. Assim, você vê, às vezes, no mesmo bairro, famílias, né, que fazem parte de grupo, tem o poder sobre grupos econômicos, grandes grupos econômicos, uma riqueza imensa, chegar a ponto de ter jatinho, helicóptero, e a poucos metros você ter uma periferia com pessoas que vivem com menos de um salário mínimo. Então, isso é só um exemplo, né, rápido do que é a desigualdade no Brasil. E aí, as desigualdades, elas são baseadas em condições materiais de vida, objetivos de vida, que historicamente foi negada a determinados grupos. Vamos pensar os grupos negros.
eles construíram riqueza para o Brasil, muito dessa riqueza a gente ainda usufrui, e aí eu teria que ser um outro dia para falar, né, sobre isso, não dá tempo hoje. Esse grupo construiu o Brasil por 3 séculos e meio sendo escravos, ou seja, não tinha salário, né? Sendo açoitados, e essa história vocês conhecem bem. O que é pouco contado é a história a partir do ponto de vista dos escravizados, isso ainda é pouco contado, né? E aí, no pós-abolição, quando houve a abolição, também tem outra história da abolição, não é bem a história que nós conhecemos, né, que eu conheci na escola, pelo menos. Não houve a preocupação de construção de políticas para esse grupo negro que viveu produzindo riqueza para esse país durante 3 séculos e meio. Um exemplo do que a gente está falando de políticas, na Alemanha, o pós-nazista, que foi bem recente, né, 45, foi no século passado, século XX, os judeus e outras pessoas que foram violentados e aviltados pelo nazismo, eles foram indenizados, né? Então, eles receberam indenização em barra de ouro, dentre outras, além de políticas também de ações afirmativas. Então, no Brasil, 3 séculos e meio, imagina, os judeus, não estou menorizando, só estou falando questão de tempo, né? Foi, eu acredito que uns 8 anos, se eu tiver algum professor aí também pode me corrigir, 8 a 10 anos o nazismo, imagine 3 séculos e meio de retirada de homens jovens de um continente, né, levando para todas as partes do mundo, e o Brasil foi o que mais recebeu, porque foi o primeiro, um dos primeiros a escravizar, um dos últimos a abolir. E mesmo no pós-abolição, aqui em Itapemirim, aí, ó, pertinho, continuava chegando navios com pessoas escravizadas, assim como lá em Porto de Galinhas. Porto de Galinhas tem esse nome por causa das galinhas que vinham em cima dos navios e os negros nos porões escondidos, porque era proibido o tráfico negreiro. Então, a gente tem muitas histórias para contar a partir de uma outra perspectiva, até para a gente entender por que as ações afirmativas étnico-raciais e por que a política de cotas para negros indígenas nas universidades. Então, a adoção, né, dessa política de cotas é exatamente porque nós vivemos num país extremamente desigual. E o ganho social com a política de cotas já está provado. É enorme, é imenso. Então, cota sim. Pode passar, por favor. Um dos primeiras normativas constitucionais discutidas pelo STF foi a questão da igualdade formal, que é o que está na Constituição, né? Todos são iguais perante a lei, né? E o que seria igualdade material? Porque igualdade formal é a lei. A concretização da igualdade, ela precisa ser materializada, concretizada em condições materiais de vida, né? E aí, na própria Constituição, né, ela traz tratar igualmente os iguais, que é uma frase de Aristóteles. A Constituição traz como equidade e como isonomia, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, dando cada um o que é seu. Então, a isonomia, que é constitucional, e a equidade significa que eu não posso acreditar, não dá para acreditar que existe uma igualdade formal só em tese. Isso não é igualdade. Para existir igualdade, que é um direito na Constituição, é preciso existir a igualdade material, ou seja, possibilidades, condições de acesso à saúde, de acesso ao desporto, de acesso à cultura, de acesso à educação, dentre outros, né? Todos os bens sociais. Então, para isso, é preciso garantir essas possibilidades, para que haja realmente uma igualdade. E aí, essa igualdade vai depender do reconhecimento da constitucionalidade das cotas, é preciso reparação, os movimentos negros brasileiros pedem indenização, mas, por enquanto, o que a gente tem garantido em lei é reparação, e essa reparação, a política de cotas é uma delas, e valorização.
é eu parar de achar que negro gosta de mimimi e começar a pensar que é esse povo, seus descendentes próximos, não está muito distante. A abolição foi em 88, 1888. Conta quantos anos tem da abolição? São poucos anos, considerando a história, isso não é nada na história, né? Mas esse povo está aí ainda, com índices de alcoolismo, índices altos de hipertensão, mortalidade na infância, mortalidade no parto, doenças do colo de útero, que atingem mais a população negra, anemia falciforme e muitas outras questões que a gente pode discutir no outro momento. Tá? Pode passar. Então, os sistemas de cota, eles não é para ser para sempre. Ele tem caráter transitório. O objetivo é que ele exista, se amplie para pós-graduação. Agora estou falando de cotas na educação, né? Se amplie para a pós-graduação e aconteça a avaliação, que tem acontecido. A avaliação, ela tem por objetivo verificar se a política de cotas ela tem dado bons resultados, se tem provocado uma certa equidade, mínima que seja, a gente já comemora, né? Eu acho que todos têm que comemorar, mesmo quem é branco, né? Ter noção de que ser branco é ter nascido, né, com um certo privilégio, mesmo sendo pobre. Os brancos pobres, eles vivenciam determinadas perversidades, violências, né, a falta de acesso, né, a tudo, né, que nós precisamos, mas ser pobre e ser negro aí tem um dobro de discriminação e de falta de acesso, né, a esses bens. Tudo é muito mais difícil. Então, o sistema de cotas ele tem caráter transitório. Melhorou a equidade, equilibrou um pouco, acaba a política de cotas. Então, a medida temporária pode passar com o objetivo de a serviço da igualdade. Estou tomando aqui, mas não é cerveja não, tá, gente? É chá. Não trabalho bem. Não estou vendo ninguém. É isso mesmo, Marcelo? Tá a telinha do público eu não estou vendo. Então, continuando. Se a raça... O termo raça é da biologia. Oi? Então, continuando. Tá tudo pretinho aqui para mim, mas vocês estão me vendo, né? Tá tudo certo. O termo raça ele vem da biologia para classificar os seres vivos. Só que determinados grupos humanos, vamos falando de Europa, começou a utilizar o termo raça para se referir às, primeiro, classes sociais distintas, quem tinha sangue azul, quem não tinha, e depois isso é usado para classificar e tipificar povos africanos, né, negros e indígenas, né? Então, raça passa a ser usado para nos tipificar e classificar numa hierarquia de inteligência, capacidade, valores morais. Então, a população negra e indígena é colocada lá embaixo, nessa hierarquia de valores que os europeus apontaram ser da natureza desses povos. Então, já que raça foi usada para construir hierarquias, hoje o movimento negro os movimentos negros usam raça no sentido mais político e não biológico, né? Usado a seu favor, para juntar aqueles que vivem as mesmas dores, os mesmos sofrimentos e reivindicar, né, direitos. Pode passar. Os negros considerados pretos e pardos apresentam uma condição social e histórica específica. Não adianta dizer que meus antepassados vieram da Itália, os meus também vieram, e aqui eles também sofreram, foram enganados. Mas foi muito diferente do sequestro de negros de um continente, não foi um país, África é um continente, né? Ele levado para diferentes partes do mundo a produzir riqueza, em forma de trabalho escravo, né? Não foi dessa forma que os imigrantes foram tratados em todos os países e nem no Brasil, mesmo que esse tratamento não tenha sido aquele prometido, né? Então, eles apresentam essas condições. E aí a pergunta é,
eles têm as mesmas oportunidades? Né? Se os negros, então, na universidade, em 2010, 2011, né, o censo de 2010 mostrou que apenas 2% dos negros chegavam à universidade, 2, pouco por cento chegavam, aí variava de estado para estado. Então, isso mostrou, esse dado mostrava, e não era novidade, que a população negra não chegava à universidade. Aliás, no ensino médio já tinha um funil maior e hoje ainda tem, né? Quando a gente fala de IFES, a gente tem um funil ainda maior, né, por conta do vestibular. Então, por isso as cotas raciais, né? E isso é com o tempo que a gente vai ver essa melhora. Mas hoje os dados das avaliações já provam que as cotas raciais já deram uma colorida nos institutos federais e nas universidades federais. O objetivo é reduzir as desigualdades. A ministra, né, a Weber, do STF, reduzir as desigualdades social brasileiras ao critério econômico, né? Lógico que isso não resolve, né? É preciso reduzir as desigualdades em todos os aspectos. Pode passar, por favor? O que é isonomia? Aí eu vou lá em Boaventura de Souza Santos. Ele diz que é uma frase que está assim, bastante usada, né? Desculpa aí, o slide não está muito centralizado aí. Temos o direito a ser iguais. Preste bastante atenção, porque é muito interessante essa frase. Temos direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza. E temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Então, pensando no termo somos todos iguais, a gente descaracteriza a desigualdade. A gente camufla, né? Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Por enquanto, a gente ainda tem um país onde as minorias, que são os grupos que ainda não acessam de forma igual a outros grupos. Que grupo nós estamos falando? Branco, cristão, heterossexual, homem, né? Os outros grupos que não fazem parte desse que eu mencionei agora, são considerados minorias. Então, as desigualdades atingem mais esses grupos, né? Então, falar que todos são iguais é desconsiderar essas diferenças que são históricas, marcadas numa sociedade machista como a nossa, ainda racista, homofóbica e etc. Pode passar. O que é justiça distributiva? Aí eu vou numa autora, que é a Nancy Fraser, uma intelectual norte-americana, que ela é do direito e estuda muito o que seria uma justiça distributiva a partir do ponto de vista étnico-racial nos países, né? Ela vai dizer que só a justiça distributiva, ou seja, que redistribui e distribui os bens sociais de forma igual, equânime, só ela permite superar as desigualdades que ocorrem na realidade fática, na realidade, né? Mediante uma intervenção do Estado determinada, consistente, para corrigir as desigualdades, recolocando-se os bens e oportunidades existentes na sociedade em benefício de todos. Por enquanto, ainda ela está aí, né? As universidades estão aí. Mas o acesso a ela exige um caminho, uma trajetória educacional que nem todos têm, né? Então, colocar as pessoas que vivenciaram uma trajetória parecida, próxima, para competir entre si, e aqueles que tiveram uma outra trajetória de mais possibilidade para competir entre si, seria uma forma de justiça distributiva, que é algo que ela explica aí embaixo, né? Para a inclusão social de grupos excluídos ou marginalizados. Pode passar? A Constituição Federal, no artigo 206, incisos 1, 3 e 4, diz que o acesso ao ensino será ministrado com base nos princípios. Olha só, hein?
como que o STF vai nessas legislações que eu estou trazendo de uma forma bem resumida, bem pequenininha para vocês aqui por conta do tempo. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Essa igualdade de acesso, ela vai se dar por meio das cotas raciais, falando no ensino superior, né? E o reconhecimento do pluralismo de ideias, né, e gestão democrática. Pode passar? Por causa do tempo, estou preocupada. Critérios ditos objetivos de seleção empregados de forma linear, ou seja, o antigo vestibular, que era usado, né, numa sociedade como a nossa, marcada por desigualdades profundas, acabam por consolidar ou acirrar as distorções existentes, ou seja, aquele modelo que a gente tinha de entrada na universidade, sem cotas raciais, era uma forma de manter e acirrar as desigualdades, né? Os principais espaços de poder político e social mantêm-se inacessíveis aos grupos marginalizados, né? Por isso, a política de cotas, ações afirmativas, elas têm esse objetivo. Pode passar? Uma universidade que não integra todos os grupos sociais dificilmente produzirá conhecimento que atenda a esses grupos excluídos. Então, eu estou na universidade. Eu sou uma mulher negra, mas eu tenho a pele clara, porque eu tenho descendência negra, tenho descendência italiana, portuguesa, então, e indígena, né? Eu sou uma mistura? Não. Como eu me identifico? Uma mulher negra. Esse é um outro debate que a gente pode fazer também em outro momento. Então, uma universidade que não integra esses grupos sociais, eu estou na universidade e eu estou pesquisando infância negra, infância indígena, exclusão dessas crianças no espaço escolar, na educação básica, a entrada deles no ensino médio, com a minha pesquisa do doutorado, né? Então, o quanto é importante esse grupo estar nas universidades produzindo esse tipo de conhecimento que visa combater as desigualdades. Pode passar? De 2013 a 2019, a variação de estudantes vindos de escolas públicas, pretos, pardos e indígenas, de baixa renda teve aumento de 205%. Olha o primeiro dado pós-política de cotas. 205% o aumento do percentual de estudantes vindos de escolas públicas, estudantes pretos, pardos e indígenas. Então, a lei de cotas de 2000, antes da lei de cotas, 2010, apenas 6% dos alunos ingressavam nas universidades. Alguma política de reserva de vaga, porque já tinha políticas de reserva de vaga. Em 2019, o percentual saltou para 35%. Pode passar? Então, nós tivemos, já com esses dados, uma melhora, né, em relação ao acesso e permanência de pretos, pardos, indígenas. E pobres, né? Porque tem a política social também, a de cotas sociais. A lei de cotas completa 10 anos, e aí esse quadro só mostra o que a gente já falou, né? E os critérios, né? Os critérios, é importante destacar que 50% das vagas em universidades e institutos federais são para estudantes de escolas públicas. Então, para possibilitar o acesso das pessoas mais pobres, que não tiveram, né, acesso a uma educação melhor, livros, viagens, e serem filhos de pais também escolarizados, uma série de fatores. Aí os critérios: alunos de família com renda de até um salário e meio, e autodeclarados pretos, pardos, indígenas, por pessoas com deficiência. Então, dentro dos 50% das vagas, divide-se em quem é de escola pública, estudou o ensino médio na escola pública, então, no caso vocês, né, do IFES e todos os outros demais alunos do ensino médio, que estudaram os 3 anos do ensino médio. Alunos de rendas com até um salário e meio, né, e os alunos declarados pretos e pardos e com deficiência, e os alunos indígenas dividem também. Então, na verdade, não existem cotas raciais, existem subcotas dentro do conjunto de cotas sociais, que são as cotas para os mais pobres. Pode passar. A avaliação das cotas raciais, como eu falei, é fundamental, porque a gente precisa saber se elas estão dando certo, né, obviamente, e para que elas deem certo, é preciso garantir permanência, e esse tem sido o desafio hoje das cotas raciais, né? A gente sabe, nos últimos dados do IPEA,
que existe uma grande evasão no ensino superior. E a maioria dos que evadem não são cotistas. Os cotistas têm que garantir uma média maior, eles têm que se dedicar mais, porque se eles tiverem a média menor, eles podem, né, perder, né, os benefícios sociais para a permanência, né, na universidade. Então, eles são mais cobrados, exigidos. Tem, por exemplo, na universidade tem um setor que cuida só disso, que atende, que vê as notas, que verifica, que acompanha, né, esses estudantes cotistas. E o NEAB também, que apoia, que acolhe e que também acompanha os estudantes cotistas, para garantir essa permanência, porque não adianta ter acesso, eles conseguirem acessar a universidade e não conseguirem permanecer nela, mas tem muitos cotistas que não conseguem permanecer, né? E aí é um desafio, né, que a gente precisa vencer. Pode passar, acabando, e aí as nossas referências, tá, que eu usei hoje. Pode passar, eu acho que acabou. E se eu não coloquei obrigada aí, o meu e-mail, desculpa, mas obrigada pela atenção. Eu fiz uma fala bem rápida, preparei e falei mais rápido ainda, porque, né, eu teria 1 hora e eu gostaria de dedicar esse tempo para ouvir vocês, né, as dúvidas, o que concorda, o que não concorda, o que gostaria de entender melhor sobre isso. Muito obrigada pela atenção de vocês nesses minutos. Estou à disposição agora. Obrigada. Obrigado, professor Marluce. Aqui, não sei como é que ativa a câmera aqui para filmar vocês. Para eu ver vocês, né? A Ana vai tentar ajudar a gente aqui. Então vamos fazer assim um momento de conversa, uma roda de conversa. Se você tem uma questão ou uma interlocução com a professora ou até uma dúvida, esse é o momento da gente discutir, conversar. Vocês viram aí Não estou ouvindo nada, Marcelo. esse debate. Se eles estiverem com vergonha de vir ao microfone, eles podem escrever, Marcelo? Oi? Se eles estiverem com vergonha de vir ao microfone, eles podem escrever e você lê para mim? Isso também é uma sugestão. Se você tiver uma dificuldade de vir ao microfone, a Tainá já se habilitou, né? Pode vir, Tainá. Se posiciona aqui. Oba. Eu não sei se você está vendo a gente aqui, a gente está organizando. Agora você está vendo, a Tainá está aqui. Agora estou vendo. Ela vai perguntar. Apareceu ali, está meio escurinho, né? Vamos ligar a luz. Bom dia. Sim, aqui. A minha pergunta é sobre qual a sua perspectiva para o cenário em que as cotas serão extintas. Como que deve ser para elas finalmente não serem mais necessárias? Ok, já respondo, Marcelo, ou espero outros? Pode ir respondendo cada questão. Como que é o nome dessa linda aí? Tainá. Tainá. Obrigada pela pergunta, Tainá. Na verdade, né, esse ano completou 10, né, os 10 anos, e não era para extinção das cotas, mas avaliação. E essa avaliação tem sido realizada por vários institutos, né, inclusive contrários às cotas e outros favoráveis, mas as provas, os dados, eles mostram que as universidades estão mais coloridas, no sentido, né, de terem mais pessoas negras, indígenas em todos os cursos. Negros têm conseguido entrar, por exemplo, em cursos que era muito difícil, como o curso de medicina. Eu faço parte da comissão, né, de avaliação das cotas, dos cotistas, né, também. Então, as universidades, por exemplo, a UNB, que começou antes, ela está
quase equilibrando assim o índice de pessoas negras, de jovens negros, com o índice de negros que entram na universidade, lá na UNB, porque ela começou antes. A UERJ também, então são as duas universidades que começaram antes. Os índices de entrada de negros e negras, né, de você ver as pessoas como nós somos enquanto Brasil, um país de uma diversidade étnica enorme. Então, a gente precisa ver nos IFES, a gente precisa ver na universidade essa cara de gente brasileira. Não estou dizendo que as pessoas brancas não são gente brasileira, mas nós não somos um país só de pessoas brancas. Nós somos um país de pessoas negras, indígenas, os pardos, né, que são os mais miscigenados, e também os outros grupos minoritários. Pessoas com deficiência estão entrando, cada vez desafiando mais, isso é ótimo. Na universidade, a gente tem discutido aqui na UFES, a gente tem agora sala para aulas de alunos com determinadas deficiências. E o professor que muda de sala para que ele tenha acesso àquelas tecnologias, que a gente chama de tecnologia assistiva, né? Então, é isso, o movimento é esse, de lutar contra as desigualdades, de lutar contra as desigualdades no acesso às universidades. Então, os movimentos negros estão na luta para a não extinção e os dados provam que as cotas deram certo. Mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Só que a gente não vai ser sem luta, né? Não vai ser sem reivindicação daqueles que lutam contra a desigualdade e daqueles que vivenciam essas desigualdades. Tá bom, Tainá? Estamos na luta. Nada está garantido, mas a gente tem a nosso favor os dados. Não sei se eu respondi direitinho, Tainá. Se tiver outra dúvida, pode perguntar de novo, tá? Que eu tento explicar de uma forma diferente. Obrigada. Tem mais alguém que vai querer falar aqui, tá? Pode também escrever. Se for difícil, tiver vergonha, pode falar que eu represento a fala aqui, aí distante mesmo, tá bom? Eu entendi a sua resposta, mas eu queria saber se, por exemplo, quando você disse que as universidades que começaram a política de cotas antes, elas já estão mais equilibradas. Elas são, então, um reflexo da sociedade brasileira, né? E acredito que nas universidades elas devem realmente refletir, então, se há mais pessoas pretas e pardas e indígenas do que pessoas brancas, então também deve ser assim nas universidades. Então, esse deveria ser o contexto em todas as universidades para que as cotas possam não ser mais necessárias? Ou você acha que as cotas sempre devem existir, elas vão precisar continuar existindo? Não, ainda continua, Tainá, porque a gente tem índices melhorados, porque tem muito pouco tempo das cotas. Elas foram aprovadas em 2012, certo? 2012. Mas, por exemplo, a UF só foi instituir a política de cotas em 2016. Então, tem universidades que ainda não constituíram uma comissão para pensar as cotas raciais. Então, nós estamos ainda muito atrasados. Mas os dados mostram que nós avançamos, mas ainda não estamos próximos de uma equidade. Falta muito, porque olha o tamanho do Brasil, né? A quantidade de universidades, de IFES, e ainda precisamos de cotas. Ainda precisamos das cotas, porque nós temos melhoria, mas ainda muito distante do ideal. Mesmo a UNB e a UERJ, que melhoraram um pouco mais, elas ainda não estão dentro do patamar que é considerado ideal para o número de jovens pretos, né, indígenas e pardos que precisariam estar no ensino superior. E outra coisa, Tainá, também importante na sua pergunta, é pensar o seguinte: para que esses pretos e pardos cheguem na universidade, no vestibular, no SISU, né, no Enem, façam o Enem, eles precisam ter um bom ensino médio, eles precisam estar no ensino médio. E a gente também tem um desafio aí. As ações afirmativas não são só para o ensino superior, não tem cotas raciais na educação básica, né? Porque tem vaga para
para as crianças, para todos. Não temos ainda próxima residência, mas temos vaga para todas as crianças. E ainda temos crianças pretas e pardas, são os que mais evadem da escola. Ainda temos esse desafio na educação básica a vencer, para que elas cheguem no ensino médio e aí entrem também, façam o vestibular, façam o Enem para entrar pela política de cotas. Então, a gente precisa de cotas por um tempo ainda. A gente não sabe dizer quanto tempo, né? Marluce, talvez a provocação da Tainá é muito interessante sobre assim, a questão de vislumbre em um horizonte de que não fosse necessário ter mais as cotas. De que essa projeção pudesse extinguir a necessidade das cotas, né? O que nos parece ainda muito distante dessa possibilidade. Ainda muito distante. É isso aí, Marcelo. Elas não são eternas, não podem ser, mas ainda temos poucos tempo, né, de 2012 para cá, e considerando a entrada das universidades depois da aprovação do SF, ainda foi tardia. Vê que a UFS foi em 2016 e tem uma universidade que ainda não tem. Então, isso acaba também atrasando, vai atrasar. Então, a projeção ela é ainda impossível de fazer. A gente precisaria que todas as universidades tivessem, todas as universidades avaliassem e aí mostrassem números, né? E aí isso ainda não acontece. Ok. A Noemi vai te fazer uma pergunta também. Ok, Noemi. Bom dia. Bom dia, querida. Eu queria perguntar sobre a questão da autodeclaração. Como que funciona na entrada da faculdade, sobre as pessoas se autodeclaram, como que funciona essa escolha ou até distinção mesmo? Eu queria saber como é que funciona. Na hora de fazer a inscrição, né, para aquela universidade, SISU. Exatamente. Então, quando a gente vai responder ao IBGE, é autodeclaração, certo? Quando você vai tentar entrar na universidade pela política de cotas, pelas cotas raciais, pelas cotas, né? Porque as cotas raciais é uma subcota dentro das cotas sociais, tá? Não esqueçam isso. Não existe um percentual. Esse tanto aqui é para cotista racial. Não, é para a escola pública em primeiro lugar. E aí tem uma subcota, escola pública, pretos e pardos. Aí, na hora de fazer a inscrição, tem lá toda a orientação. Antes de você clicar, né, cotas raciais, lá e a escolha, tem toda uma orientação lá para você ler e tal. Mas é autodeclaração, tá? É autodeclaração. Só que você vai passar por uma comissão que vai avaliar se você realmente é público-alvo das cotas raciais. É outra coisa. Quem é o público-alvo das cotas raciais? Pretos e pardos e indígenas que têm as características fenotípicas que possam colocá-lo em situação de constrangimento, vexação, desigualdade, discriminação racial. Então, ainda tem uma seleção dentro dos pretos e pardos, né? Não é direto. Eu me autodeclaro preta e parda, então eu já estou dentro das... Não, vai passar por essa comissão. Essa comissão vai olhar as fotos, depois vai passar por uma entrevista presencial. A gente estava na pandemia fazendo essa entrevista assim, ó, e teve fraude, né? Tem fraude em todo o país, acontecem erros. É um outro desafio agora, o movimento negro e as universidades, é combater as fraudes, evitar, fazer com que o processo tenha a maior lisura possível para que não abra muita brecha para fraude, mas tem essa comissão que é uma banca que você vem presencial e a gente avalia se você é público-alvo das cotas raciais. Público-alvo é marcas fenotípicas que façam com que você sofra o preconceito de marca, né, no Brasil, porque o preconceito racial no Brasil ele é de marca, né? É a cor da pele, é o tipo de nariz, é a boca, é o cabelo, principalmente cor da pele, em primeiro lugar, cabelo e outras características como nariz, boca, que a gente avalia como marcas que podem colocar esse sujeito em situação de discriminação racial.
Ok? Respondi. Tem dúvida ainda? Respondido, obrigada. Se tiver dúvida, estou à disposição. Obrigado, Noemi. Mais alguém? Ana Beatriz vai perguntar também. Maravilhosos esses alunos, hein? Bom dia, querida. Só estou vendo as meninas, hein? Quero ouvir um menino aí, hein? Professor também, professora. Fala, querida. Eu gostaria de saber se tem uma diferenciação entre o conceito de cotas e ações afirmativas aqui no Brasil. Porque nos Estados Unidos, por exemplo, existem ações afirmativas, porém, digamos assim, é inconstitucional cotas, que as cotas seriam uma reserva, né, de vagas, e ações afirmativas seriam, no caso, simplesmente um critério para admissão em universidades. Não, aqui no Brasil, ações afirmativas são todas aquelas ações que visam possibilitar o acesso das pessoas que vivem em situação de desigualdade, não só pretos e pardos. Agora eu estou vendo vocês bem melhor. Obrigada. Então, ela tem uma perspectiva ampla. Nos Estados Unidos também tem. Tem para mulheres, tem para negros. Eles podem não chamar de cotas. Quando eu dialogo com pesquisadores norte-americanos, eles falam cotas também, dentro do que eles chamam também de ações afirmativas, como nós aqui. A entrada lá não é universidade pública, é privada, então é bolsa que eles chamam lá. Não tem universidade pública nos Estados Unidos. Todas são privadas. Então, as famílias inscrevem seus filhos lá para tentar uma bolsa. E aí tem critério para bolsa para negros, para indígenas, né, norte-americanos, e tem para indígenas, em geral. Tem para a população LGBTQIA+, tem também esses grupos que têm um percentual dentro dessas ações afirmativas, dentro da política de cotas de lá. Você lembra onde você viu essa notícia? Essa informação? Lembro sim, peraí, só vou dar uma olhadinha aqui. Tá. Foi na BBC. Porque aí fala que não esse tem ano, política de cotas nos Estados Unidos? o que acontece é que existe esse critério, mas o que não tem é uma reserva, tipo assim, igual aqui no Brasil tem 50% para a escola. Sim, mas porque aqui a universidade é pública. A diferença é essa. Aqui a universidade é pública. Não, mas também não tem para pessoas pretas, pardas e indígenas. Lá nos Estados Unidos? Tem sim, gente. Eu vou fazer o seguinte, porque a gente lê, né, todas as pesquisas, mas eu não quero contrariar você também. Então, vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar aqui na BBC e vou voltar nos pesquisadores norte-americanos que falam da cotas e tentar entender onde está essa divergência e mando para o Marcelo para ele te passar, tá bom? Combinado assim? Pode ser assim? Pode sim. Pode? É porque então, tá. Já é uma discussão entre dois sistemas, né? Um sistema de educação que é o brasileiro, outro sistema de educação que eu também não tenho um conhecimento muito amplo, muito aprofundado, que é o dos Estados Unidos. Então, assim como a saúde é diferente como sistema aqui no Brasil, eu acho que nós estamos muito avançados, sim, na questão da educação, da saúde, no tipo de mecanismo público que nós desenvolvemos. Aí depois que ela trouxer alguma coisa, a gente traz para você também, a gente debate um pouco mais, tá? Eu acho que a grande diferença, Marcelo, somente vai estar no fato de que aqui as universidades são públicas e lá as universidades são privadas. Eles devem ter também outros termos, né, usados, mas, por exemplo, até na ginástica lá tem cotas, que são as bolsas. Não é reserva, porque não reserva a vaga, mas ela ganha uma bolsa. Até na ginástica, na natação, que é tudo privado, eles têm um critério racial para acesso àquelas bolsas também. Bem pequenas, aliás, bem pequenas, é bem restrito. Mas a população negra lá tem universidades de negros, de maioria negra. Então, é muito diferente aqui por ser privada. E tem universidades em bairros negros que atendem mais a população negra e que essa faculdade pública, ela destina as bolsas mais à população negra. Mas eu vou pesquisar direitinho e mando aí para você, Marcelo. Sim.
também tem a questão, né, talvez, né, que é muito relevante, o tipo de racismo brasileiro e o racismo Totalmente diferente. americano totalmente diferente. Lá Inclusive, é origem. Lá é origem. Tem um sistema de segregação, e depois, né, com a Sim. Suprema Corte, uma discussão sobre abolir, né, todos são iguais, mas separados, que eles tinham um lema lá, aboliram a segregação, inclusive a inserção e inclusão escolar, e aí, claro que tem esses outros desdobramentos aí. Inclusive nos Estados Unidos, gente, o preconceito lá é de origem. Você pode ser branca, mas se você tiver um antepassado negro, você é considerado negra. Então, isso para eles deve ser muito difícil. É muito difícil. Como pensar uma política de cotas ampliada como nós temos aqui, tão organizadinha, com pessoas brancas que têm um avô negro e que chega lá e fala, eu sou negro, porque aqui nos Estados Unidos é considerado negro toda pessoa que tem um antepassado negro. Não é de marca como no Brasil. Não é de características fenotípicas. Ok. Mais alguém que deseja perguntar? Um professor, um docente, um pedagogo, mais algum aluno? Se não houver, vamos encerrar esse debate. Poxa, que pena, não ouvi nem um professor, nem um menino. O Luiz se levantou e ficou com vergonha de vir aqui à frente. Não, pode vir falar se é contra também, gente, não tem problema. Eu sou contra, porque eu acho isso. Estamos aqui para dialogar. A pergunta que eu vou fazer, vocês chamam aí de NEAB, né? Aqui nós chamamos de NEABI. Eu sabia das pronúncias que eram diferentes, né? Até uma vez a gente falou sobre isso, como pronunciamos diferente. Mas, enfim, vocês disseram aí que... Você disse que tem aí uma forma de trabalhar a permanência. Eu queria fazer uma pergunta em relação à permanência. A gente sabe como é que se dão os processos e critérios para que eles entrem, para que o cotista possa entrar. Agora, a questão da permanência... Como é que, efetivamente, que coisas práticas vocês têm aí para essa questão da permanência? Isso é muito interessante, essa pergunta, para a gente aqui, não é, Michele? Porque a gente também está tentando situar como é que a gente faz também para melhorar as questões de atenção ao pós-adentramento, ao pós-cotista, né, desse critério. Então, como é que se funciona a permanência aí de vocês? O que vocês fazem? Certo. Aqui na universidade a gente tem setor que chama PROACI. PROACI. Podem olhar depois na internet. É o Gustavo Ford, que você conhece, Marcelo? Gustavo Ford, que é o coordenador da PROACI. Não é para estudantes somente negros, é para todos os estudantes cotistas, que a maioria é cotas sociais. É um percentual muito pequeno de cotas sociais, né? E aí, quais são os benefícios? Né, o cartão para almoçar no RU, dependendo da sua renda, da sua condição. Aí você pode mostrar documentos da sua família, de quanto ganha, dos gastos, tem todo um processo. E aí você conseguir o cartão alimentação gratuito, ou diminuição do valor, que hoje é R$10, se eu não me engano, o almoço. Pode ter diminuição de 70%, 50%, ou pode ser totalmente gratuito. Política de moradia. Então, você chega na universidade pelas cotas, né? Cotas grandes, sociais, alunos de escola pública, todos. E você está com dificuldade de moradia, a gente tem contatos de pessoas que recebem esses estudantes, aí são voluntários, e até que o processo finalize para o benefício da ajuda de custo para moradia. Que tem. Mas aí tem todo um processo documentado, né, para evitar fraudes também, né? Documentado, e aí você conseguir o benefício da moradia. Então, moradia, livros, a gente tem as bibliotecas, são gratuitas. Bem, o principal é esse, moradia e alimentação, que são básicos. Sim. E aí eu também posso dar essa informação mais ampliada conversando com o Gustavo.
além da moradia e da alimentação, quais são os outros benefícios e responder para você. Então, tenho 2 questões para mandar para você, né, divulgar aí, tá bom? Mas Ok. entrando no PROACI também, vocês conseguem ver lá, tá? Mas Ok. eu vou pesquisar essas 2 até o momento. 2 questões. Beleza. Gente, vou agradecer a vocês, né, por estarem aqui nesse momento tão importante para discutir. E, como vocês perceberam, a temática, temos sim muito o que comemorar e muito ainda o que aprimorar. Vamos agradecer a professora Marluce, tá, pela sua prestatividade, a sua excelente palestra. A Michelle na condução, na nossa presidência aí do NEABI, que está sempre organizando, dando apoio. Aos docentes presentes, pedagogos, técnicos, TAI, e a vocês, todos os discentes. Muito obrigado e nós terminamos agora nosso evento, ok? Abraço, Marluce, beijo no seu coração. Marcelo, para vocês também. Beijo aí para esses meninos e meninas aí. Parabéns pelo grupo, muito bom. Excelentes perguntas. Muito obrigado, Marluce. Beijo. Beijo.